se tornou uma referência, um marco em todo o recôncavo baiano. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer o meu muito obrigado pela presença de todos vocês. Estou vendo aqui muitos alunos queridos, estou vendo também muitos professores, autoridades locais, a nossa coordenadora, o nosso diretor, o nosso palestrante do dia e tantas outras pessoas que ainda mencionaremos hoje ao longo dessa noite. E eu queria dizer, em nome da Faculdade Brasileira do Recôncavo, o meu muito obrigado. Eu posso dizer por experiência própria, para os que não me conhecem, sou o Matheus Pinheiro. Eu sou, além de professor da faculdade, sou também coordenador de extensão e atividades complementares e tenho uma satisfação muito grande em estar aqui com vocês hoje, porque essa é uma faculdade que está investindo seriamente em ensino de qualidade. Toda a faculdade, toda a universidade que tem uma proposta séria tem que levar muito em consideração um tripé imprescindível, que é ensino, pesquisa e extensão. E estamos aqui levando isso muito a sério. Só eu, particularmente, já fiz aqui nesta faculdade mais de 50 lives em projetos diferenciados. Vocês, pelo menos eu imagino que muitos aqui já devem estar até cansados de ver o professor Matheus. Professor Matheus do Diálogos com Direito, trazendo sempre nomes renomados da nossa área, que podem agregar com temas relevantes, atuais, instigantes. Além desse, temos visitas guiadas, temos aula inaugural, temos monitoria, enfim, é uma faculdade que está crescendo e muito. Eu tenho muito orgulho de hoje, e na verdade eu estou há 4 anos trabalhando nessa faculdade. Então eu vi essa faculdade nascer, eu dei aula nessa faculdade na primeira semana de aula. Pois é, para vocês perceberem, eu sou de Salvador, continuo hoje e continuo sempre com essa alegria, com essa satisfação, porque aqui temos um projeto seríssimo. Eu queria então nesse momento dar uma salva de palmas, principalmente para Renato Salles e Rubem Almeida, por esse projeto belíssimo que trouxeram para ele. E queria dizer mais, e vamos manter, obviamente, esse nível aqui de excelência que nos propomos. Hoje teremos um grande jurista como palestrante. Teremos Fabiano Pimentel, que é um dos advogados e professores mais renomados que temos na seara penal. Apresentarei em breve Fabiano Pimentel, mas é um jardim de antemão, é um pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, é mestre e doutor em Direito Público pela UFBA, e aí por diante. A apresentação formal daqui a pouco, mas só para vocês sentirem, pelo currículo, e currículo muito resumido que irei apresentar, a excelência do nosso palestrante hoje, que inclusive brindará a FBBR ao final da palestra com o lançamento do seu livro no processo penal. Então teremos hoje uma noite, diria mais, de excelência. Se não tivéssemos nenhum ciclo jurídico hoje e tivéssemos só a presença desse público, já seria certamente um evento de excelência. Mas se pegamos esse público que está aqui hoje, acredito eu, mais de 200 pessoas presentes e pessoas muito queridas, e somamos aos professores, às autoridades e a todo o conhecimento e experiência que será compartilhado nessa noite, então teremos indiscutivelmente uma noite extraordinária. Então eu queria dizer meus boas-vindas e o meu muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu queria nesse momento começar a compor a mesa, sem mais delongas, começarmos os trabalhos. No momento inicial teremos as falas de algumas autoridades muito queridas e competentes. Depois teremos a palestra do nosso ilustre convidado e em seguida teremos o lançamento do livro, que incluirá sorteio. Por isso que vocês estão pegando lá o papelzinho na entrada, teremos sorteio de 5 livros do nosso ilustre convidado hoje e aqui ainda. Então, meus amigos, para compor a mesa, eu vou chamar, por favor, doutor Renato Salles, uma salva de palmas para ele. Doutora Rubem Almeida, por favor, salva de palmas para ele.
de carreira. Vou chamar também o nosso palestrante da noite, doutor Fabiano Pimentel, por gentileza. Chamo também, por gentileza, a doutora Mariana, da Defensoria Pública, por favor, compondo nossa mesa, salve de palmas para ela. Chamo ainda o doutor Tainan Santos, representando o assessor, representando o promotor, doutor José Reis, por favor, salve de palmas para ele, meus amigos. Temos ainda o nosso querido e competente professor Alex Moraes, por favor, Alex. Temos dúvidas apenas. A dúvida é se é o professor Alex ou se é o professor Moraes. É assim que ele fala essa legal? A nossa dúvida é só essa. E, além de todas essas autoridades, o professor Felipe ainda não se encontra, não chegou ainda. O professor Felipe, o delegado, ainda não se encontra. Tá? Daqui a pouco, quando ele chegar, ele já vai convocá-lo para a mesa. Então, eu acho que ele já pode iniciar nesse momento os trabalhos. E eu queria passar a fala nesse primeiro momento para o nosso querido e competente diretor, Renato Salles. Renato, por favor, a palavra está contigo, meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite a todos os convidados que estão presentes aqui na faculdade, aos nossos alunos. Estou muito feliz aqui, estou emocionado, até a voz, às vezes, os pensamentos, às vezes, eles não se concatenam da forma como deveriam, porque há muito tempo eu gostaria de fazer um evento desta magnitude aqui dentro da Faculdade Brasileira do Recôncavo, não é? E eu fico muito feliz ainda, enquanto eu estiver me emocionando, eu acho que eu ainda vou continuar fazendo o trabalho que eu faço aqui, sabe? E eu estou vendo aqui nossos alunos do nosso primeiro semestre aqui presentes, e eles sabem exatamente o que eu quero transparecer nesse momento. Porque quando nós iniciamos aqui, nós tínhamos apenas a primeira sala, aquela primeira sala ali, a sala 03 de hoje, não é? Era um grupo de apenas 50 alunos. Foram as primeiras pessoas a confiarem na Faculdade Brasileira do Recôncavo. E hoje, quando eu vejo um auditório cheio como este, repleto de pessoas sedentas e com muita vontade de conhecimento, eu começo a perceber o quão o trabalho desenvolvido por nossa coordenadora e por todos os professores e pelo desempenho de vocês tem sido grandioso no sentido de trazer esse resultado para todos nós dentro da faculdade. Gostaria também de pedir a vocês e uma salva de palmas à professora Rúbia. De público, eu quero agradecer o trabalho desempenhado por ela aqui dentro da instituição, a dedicação, o cuidado, não é? O cuidado não apenas profissional, mas o cuidado emocional que ela tem com todos vocês, os professores, funcionários, não é? Os nossos alunos, e isso torna a Faculdade Brasileira do Recôncavo diferenciada, porque muitas vezes o Ministério da Educação diz que a gente tem que mostrar um lado social, a gente tem que mostrar humanidade. Mas humanidade a gente mostra nas relações, no dia a dia, na forma pela qual nós desenvolvemos o nosso trabalho. E graças a Deus a Faculdade Brasileira do Recôncavo é uma faculdade humana. E isso faz toda a diferença, principalmente na formação de vocês. Porque todos os professores que aqui estão, eles comungam desses mesmos valores. E eu sei que em sala de aula, eles também respiram e expressam todos esses valores que nós temos no nosso dia a dia. Quero dizer a vocês que nós fazemos sempre uma aula inaugural, né? Esse ano fizemos com o professor Daniel Assunção, e sempre encerramos o semestre com o ciclo jurídico, que nós já estamos no 8º ciclo jurídico, não é? O primeiro foi com o professor Rodolfo Pamplona, não sei se os alunos mais da primeira turma vão lembrar,
não é? E hoje nós já estamos caminhando para o 8º ciclo. A faculdade ela vem desempenhando, ao longo desses 8 semestres, um grande grau de evolução, não é? É muito importante a gente mostrar isso a vocês. Esse semestre foi um semestre em que nós investimos bastante em tecnologia dentro da instituição, não é? Nós não temos data show, nós temos Smart TVs dentro das nossas salas de aula. Nós implantamos uma biblioteca com mais de 12.500 livros digitais para vocês, nossos alunos. Implantamos o núcleo de prática jurídica e implantamos uma nova sala dos professores e para o próximo semestre a tão pedida nova cantina e a nova biblioteca. Com isso eu quero mostrar a vocês que a faculdade sempre vai continuar investindo em vocês, vai continuar sempre melhorando a infraestrutura dia após dia, para que nós possamos ofertar uma qualidade de curso ótima para vocês dentro da região, tá? Gostaria de agradecer a todos os professores que estão presentes e os que não puderam vir também. Quero agradecer mais uma vez ao professor Fabiano Pimentel, que já é a segunda vez que ele nos dá o prazer da presença dele, hoje com o lançamento do livro, e a todos os demais componentes da mesa. Tá? Muito obrigado, não vou me delongar mais, porque senão eu fico muito emocionado hoje. Um abraço, gente. Belas palavras do nosso diretor. Queria aproveitar a oportunidade de chamar o doutor Felipe Geraldelli, por favor, delegadas, compor a mesa. Por favor, meu amigo, espaço presente, salva de palmas para ele. E eu queria aproveitar e chamar agora a doutora Rúbia Almeida para a sua fala. Salva de palmas para a querida Rúbia. Eita, boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Satisfação incrível estar aqui com vocês hoje. É uma sensação que eu diria que inexplicável. Acho um pouquinho difícil, mas para aqueles que não me conhecem, sou professora Rúbia Almeida, diretora acadêmica dessa instituição e coordenadora do curso de Direito. O professor Renato sempre me diz, Rúbia, desgarra do curso de Direito, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu os tenho, não como meus alunos, quem está comigo há mais tempo sabe disso. Eu tenho como filhos, né? O sucesso do nosso curso, isso é indiscutível, ele é fruto não apenas de uma dedicação técnica para que dê certo, porque o MEC quer. O sucesso do nosso curso, ele é fruto tão somente de uma dedicação que ela vai além do profissional. É uma dedicação que é um sonho meu, é um sonho do professor Renato, é um sonho de cada um de vocês que está aqui dentro. E quem não está aqui dentro e está lá fora, pode ter certeza que está aqui dentro também. São os convidados, que não são alunos hoje, não são professores, mas que fazem parte dessa comunidade maravilhosa aqui do Recôncavo. É com muito prazer que estou aqui hoje, né? A gente fica pensando assim, às vezes, no que eu vou falar, né? Quais as palavras que eu vou falar. Mas, normalmente, em eventos como esse, eu deixo que o meu coração fale. A minha boca, a minha voz é uma mera mediadora do que eu estou sentindo, porque é de coração. Lhes confesso também que estou extremamente emocionada pela presença de todos vocês aqui, mas, sobretudo, de nós termos juntos enfrentado um momento tão difícil na vida de cada um de nós. A pandemia já passou, mas deixou muitas marcas. Marcas estas que foram superadas, eu diria, por todos nós, por cada um de vocês. Fácil não foi, fácil não será, mas o que importa é nunca desistir. Lhes digo, sem nenhuma modéstia, que o nosso curso de Direito hoje, o curso de Direito da Faculdade Brasileira do Recôncavo, é um curso referência pelos alunos, referência pela dedicação, referência pelo corpo docente, referência por cada um de vocês que compõem essa família. Hoje, o professor Renato lhes trouxe algumas questões técnicas, né, e alguns investimentos que a faculdade fez para que a cada dia sejamos melhores. E lhes digo, o nosso curso é referência sim, e não que eu valorize apenas a titulação,
mas hoje somos um curso cuja composição de docentes é formada por mais de 80% de mestres e doutores. Somos um curso sério, que temos alunos sérios e que teremos uma formação muito a contribuir para essa região. Não só, né, em princípio, para a região, mas, quiçá, para o mundo. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, até atropelei um pouquinho a ordem natural das coisas, que seria agradecer essa mesa maravilhosa pela presença, pessoas que se destinaram a estar aqui conosco, né, em troca de absolutamente nada, ou melhor, de absolutamente tudo. Às vezes, o intangível, ele significa mais do que troca de qualquer outra coisa. Troca de conhecimento, troca de amabilidade, troca de carinho. E eu agradeço a cada um de vocês aqui presente. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Muito obrigada por compor, por fazer parte desse dia tão bonito, ou dessa noite tão bonita. Por que eu digo dia? Não tenham dúvidas de que esta noite de hoje também será um marco para a história da Faculdade Brasileira do Recôncavo. Sejam bem-vindos ao presencial. Muito obrigada a cada um de vocês. Boa noite. Opa, belíssimas palavras da nossa queridíssima Rúbia Almeida. E nesse momento eu passarei a palavra aqui para a doutora Mariana Pereira, por favor. Salva de palmas, defensora pública, doutora Mariana Pereira. Por favor, querida. Obrigada, Matheus. Boa noite a todos. Meu nome é Mariana Rodrigues Pereira. Eu sou defensora pública do Estado da Bahia, atuante aqui na cidade de Cruz das Almas, na área da defesa criminal e na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Estou atuando aqui há mais ou menos 2 anos e ouvindo as falas tanto do professor Renato quanto da professora Rúbia, eu também me quedei um pouco emocionada, porque eu cheguei aqui na cidade um pouco antes do início da pandemia. Então, eu tive pouca oportunidade de ver tantas pessoas aqui de Cruz das Almas reunidas, né? Não só em eventos jurídicos, mas também vivenciar a cidade, né? Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui presente com vocês hoje, de ver o rosto de cada um de vocês, olho no olho, e poder falar diretamente com vocês, sem nenhuma tela, sem nenhuma barreira entre a gente. E queria deixar registrado que esse ano vai ser meu primeiro São João na Bahia. Então, eu espero que seja um ano muito abençoado, de festa, de muita alegria. Mas, falando especificamente desse evento que a gente está tendo aqui hoje, é um prazer imenso representar a Defensoria Pública dentro de um ciclo jurídico, de um projeto, de um programa de extensão acadêmico. Porque eu também relembrava mais cedo, né, e também enquanto eu conversava com o professor Renato, antes da gente iniciar, que na minha época de graduação, não existia a Defensoria Pública dentro da academia, em São Paulo. Sou paulista, acho que já deu para perceber pelo meu sotaque. A Defensoria Pública em São Paulo tem apenas 15 anos, ela é muito recente. Então, eu nunca tive um professor que fosse defensor público, eu nunca tive palestras com defensores públicos, nunca vivenciei na academia o que seria defensoria pública. Eu tive que me formar e depois da minha formação, que fui trabalhar na Defensoria Pública da União, que tive contato com defensores públicos excelentes, que eu decidi por essa carreira que me faz muito feliz, que me fez vir até a Bahia para trabalhar nessa instituição, que para mim, com todo respeito à advocacia, ao representante do Ministério Público, ao representante da Polícia Civil, para mim é a carreira mais bonita do sistema de justiça. Então, eu queria só trocar algumas palavrinhas com vocês, brevemente, a respeito do que eu penso sobre Defensoria Pública e sobre qual é o papel da Defensoria Pública, seja a Defensoria Pública Estadual, seja a Defensoria Pública da União. Dia 19 de maio, agora, foi Dia Nacional da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública da Bahia lançou a nossa campanha institucional de 2022. Caso vocês tenham interesse, essa campanha institucional está disponível no site da Defensoria Pública. E o mote dessa campanha é
com a Defensoria Pública, ninguém anda só. A Defensoria Pública, ela vai estar presente onde existirem pessoas que se sentem injustiçadas, pessoas que são invisíveis para os organismos públicos, para organizações privadas, pessoas que não são visualizadas, pessoas que moram na rua, pessoas que estão esquecidas, às vezes, dentro de penitenciárias, sem nenhum atendimento jurídico, sem nenhum atendimento social, muitas vezes. Então, eu queria deixar esse recado para vocês. Aqui, hoje é um evento para a gente prestigiar o trabalho do professor Fabiano. Então, a minha única mensagem para vocês a respeito do que é a Defensoria Pública e para que vocês busquem saber e que, né, por meio desses projetos de extensão da Faculdade Brasileira do Recôncavo, venham a descobrir que a Defensoria Pública é uma instituição que está disponível sempre para estar presente ao lado da sociedade, especificamente das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Muito obrigada, uma boa noite e bom evento. Excelente, doutora. Bem, boa noite a todos. Eu sou Felipe Giraldelli, atualmente delegado aqui titular de Cruz das Almas. Eu já tenho um pouquinho mais de tempo no serviço público, apenas 18 anos, né? Atuando 18 anos como policial, como delegado de polícia 6 anos. Trabalhei em cidades tranquilas, como Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Santo Estevão, deve ter alguém de Santo Estevão por aqui. Só lugares tranquilos, mas enfim. Gostaria, na verdade, de dizer que é muito importante estarmos prestigiando o trabalho do professor Fabiano, que é um processualista aí, que conhece muito sobre o processo penal. Tenho certeza que a palestra dele vai ser brilhante. Eu mesmo, que já dou aula só 10 anos em faculdade, pouco tempo, tenho certeza que vou aprender muito com o professor hoje. Vou adquirir uma obra dele depois, né, com dedicatória, faço questão, né, de adquirir a prova do professor Fabiano. E eu tenho certeza que é uma oportunidade ímpar que o professor Renato e professora Rúbia estão proporcionando a vocês. Parabéns aí, professor Renato, professora Rúbia, por trazer um evento tão importante aqui para a Universidade do Recôncavo, né? Logo universidade, faculdade, mas logo vai se tornar universidade. E dizer para vocês, aproveitem o evento, tudo bem? Só um detalhe, né? Apesar de respeitar muito a Defensoria Pública, gostar muito, eu ainda sou mais Polícia Civil, né? Gosto muito mais da carreira de delegado. Valeu, até mais. Ah, e professor da casa, né? Já tinha falado, acho que a maioria já sabia, professor da casa também. Vamos então agora, meus amigos e amigas, para o hino. Ouvir o
Vamos prosseguir. Vou reforçar após o hino, só a marcação. Vou falar mais uma vez, para quem não anotou. Olha lá, sorteio de 5 livros. Se vocês não cumprirem os requisitos, eu vou levar os 5 livros para Salvador, viu? Então, vocês que sabem. Então, @fbbr.oficial e @Fabiano Pimentel, com 2 L's. O Instagram, posta foto e marca essas 2 páginas. Meus amigos e amigas, iremos agora para o momento chave da noite, que é a palestra com o nosso ilustre convidado, doutor Fabiano Pimentel. Gostaria de uma salva de palmas. E gostaria também, antes de passar a palavra para ele, fazer uma breve apresentação, dizer que doutor Fabiano Pimentel, ele é pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, ele é mestre-doutor em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Ciências Criminais pela Universidade Federal da Bahia, é professor de Processo Penal da Universidade Federal da Bahia e da UNEB, e o currículo dele representa algumas páginas e significaria o resto da nossa noite. Então eu vou ficando por aqui, para poder termos aqui a oportunidade de aprender muito com ele. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença, por favor. Vou ficar em pé para enxergar melhor, lá no fundo. Eu quero inicialmente agradecer, saudar o professor Renato, querido amigo, também agradecer a professora Rúbia, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, cumprimentar os meus colegas, professores, Mateus, Alex, Tainã, Mariana, doutor Felipe, alguns colegas também que estou vendo aqui, alguns foram meus alunos, tive a honra de encontrar, por exemplo, aqui, Felipe, Roberto e Luci, queridos amigos, professora Catarina, Lucas, Maria Cristina, Caroline, Rose, alguns inclusive que eu tive a honra de ser professor lá pelos idos de 2003, 2004, e já se vão aí alguns anos, né, nesta luta diária que é a advocacia e também o ensino jurídico. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, participando deste evento, podendo lançar esse manual de processo penal, aqui em Cruz das Almas, um livro que foi feito para os estudantes, e é um livro que resulta, na verdade, do dia a dia, né, desse contato entre professor e alunos, né, desta dupla mão de conhecimento, né, e nós aprendemos diariamente com os estudantes, podemos trocar informações, ideias. Muitos dos temas que estão no livro são fruto realmente de um debate, né, da sala de aula, e hoje eu tenho a honra então de dividir com vocês esta oportunidade tão importante para mim, tão honrosa para mim estar com vocês, e agradeço efetivamente o convite. O tema que nós vamos falar hoje é um tema que para o processo penal brasileiro não é um tema assim tão novo, mas é um tema que vem ganhando no dia a dia uma importância muito grande. E eu falo do processo penal negocial. Vejam, o processo penal brasileiro, ele surge baseado nas ideias inquisitivas, ideias ainda muito incipientes, que são trazidas do Código de Processo Penal italiano, na década de 40. Vivíamos ali um momento do chamado processo penal, eu diria,
um processo penal baseado efetivamente na denúncia, na instrução, na sentença, nos recursos, desde a investigação criminal até ao trânsito em julgado, um processo penal em que tínhamos ali como princípios norteadores a obrigatoriedade da ação penal, por exemplo, a indisponibilidade. Veja, eu me lembro de estar na faculdade de Direito ainda, eu me formei em 2001, então de 98 a 2001, 2002, nós estudávamos um processo penal baseado no sistema, claro, já pós-Constituição, mas um sistema ainda muito rígido. Me lembro de estudar princípios, por exemplo, como da obrigatoriedade da ação penal. O Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia. Foi o que eu estudei, sei lá, quase 20 anos atrás. Além disso, princípios constitucionais, claro, o Brasil, a partir de 88 traz aí uma ideia de uma Constituição cidadã baseada em princípios, em garantias fundamentais, mas ainda se falava, por exemplo, em indisponibilidade da ação. Uma vez oferecida a ação penal, o promotor não podia desistir. Estes fundamentos eram basilares do processo penal. E se nós conversarmos hoje e um aluno me perguntar: professor, ainda vale no processo penal o princípio da obrigatoriedade? Eu fico a pensar se realmente este princípio ainda tem, claro, ele existe, mas será que ele ainda tem os mesmos moldes de lá em 99, 2000, quando eu ainda estudava processo penal na universidade? Ou seja, há aí uma tendência hoje, uma tendência de um processo penal mais flexível. Não digo flexibilidade no sentido de relativização de princípios constitucionais basilares, embora alguns princípios ou algumas garantias constitucionais recentemente foram praticamente aniquiladas pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda, eu digo, questões muito relevantes, como o juiz de garantias, que se encontra aí para ser pautado, para ser julgado, um instituto recente, novo, mas muito importante, que o Supremo Tribunal vem ainda a ser, esse tema a ser debatido no Supremo Tribunal Federal. Mas vejam, o processo penal negocial, que surge de um sistema jurídico totalmente diferente do nosso. O processo penal negocial, ele surge com a possibilidade de negócios jurídicos, de acordos entre o sistema criminal de justiça pública, sejam órgãos investigativos, sejam órgãos como o Ministério Público, titulares da ação penal, e os acusados de condutas criminosas. Vejam, esse sistema jurídico é um sistema jurídico baseado no sistema americano, no sistema inglês, no sistema de justiça, que tem por fundamento o common law. Ou seja, é um sistema jurídico totalmente diferente do nosso. Totalmente diferente do nosso. Primeiro, porque a figura do juiz é a figura central do common law. O direito não é o que está na lei, é o que o juiz diz que é o direito. Então a figura do juiz é uma figura extremamente importante, porque é ele quem vai dizer o direito no caso concreto, e a partir do que o juiz decide, é que se extrai a norma
de conduta. No Brasil, nós extraímos a norma de conduta através da interpretação da lei. Olha, veja que diferente é o sistema do common law e o sistema do civil law, o sistema brasileiro. Então a figura do juiz é a figura mais importante. Aqui a figura mais importante é a do legislador, é o que cria o direito, ou daquele que o interpreta, o doutrinador. Claro que o juiz tem grande importância, mas não como tem no common law. Por ser essa figura totalmente prestigiada no common law, no aspecto jurídico, já que a interpretação se extrai do precedente e não da lei, a partir dali, então, nós temos a postura do juiz, que também é totalmente diferente da postura do juiz criminal brasileiro. O juiz americano, lá vale um sistema adversarial, um sistema em que as partes, o ativismo não é o ativismo do juiz, é o ativismo da parte, como deve ser. Então lá, por exemplo, não é o juiz criminal quem vai determinar, por exemplo, que provas sejam realizadas de ofício na fase investigativa. O Código de Processo Penal admite esta possibilidade. Vejam, o juiz criminal determinar de ofício a fixação ou a realização de provas, vejam, sem que as partes lhe peçam. Isso é algo que é inacreditável no sistema adversarial. No Brasil isso é possível, isso é permitido. Uma outra diferença, a questão do juiz, por exemplo, brasileiro, dele buscar a verdade, ou seja, se fala ainda em busca da verdade real no processo penal. Ou seja, é papel do juiz criminal buscar a verdade. No sistema adversarial, o juiz não tem uma postura ativa. E o professor Geraldo Prado tem uma expressão que eu gosto muito, ele diz: o juiz não pode ser o Google da verdade real. Ou seja, não pode ser o buscador da verdade. Porque a partir do momento em que o juiz criminal tem uma postura ativa, a partir do momento em que o juiz criminal tem uma postura de buscar a prova, há ali uma finalidade pré-estabelecida. O juiz quer encontrar alguma coisa. E a crítica que se faz a essa postura ativa do juiz é que ele pode sair ou perder a imparcialidade. No sistema adversarial americano não existe esta figura do juiz ativo. Veja, o ônus da prova é da acusação. No processo penal brasileiro se fala, doutora defensora, em ônus da prova da defesa. Veja, nós analisarmos o Código de Processo, está lá, o ônus da prova incumbirá a quem fizer. Ou seja, é papel da defesa provar a inocência do réu. Veja, há uma inversão, não é? Já que estamos falando, baseados em um princípio constitucional da presunção de inocência, por exemplo. Então são sistemas jurídicos totalmente diferentes, com bases jurídicas totalmente diferentes, em que a defesa, por exemplo, pode investigar. Veja, já ouviram falar em investigação criminal defensiva? No Brasil é um tema extremamente novo. Recentemente nós tivemos um caso no escritório, tivemos um investigador particular, colhemos a prova, juntamos aos autos, o juiz disse: não tem previsão legal. Mas doutor, é uma evidência da defesa. Não, mas não tem previsão. Ou seja, os juízes ainda relutam em aceitar, por exemplo, a investigação criminal defensiva. No sistema adversarial isso é algo comum, corriqueiro. A acusação investiga, a defesa também. Isso vai fazer toda a diferença quando as cartas forem colocadas, né, à mesa para discutir a pena. No sistema adversarial americano, por exemplo, o réu
ele tem a opção de escolher, né? Tem 3 possibilidades. Por isso que é muito comum nós assistirmos, né, aos filmes, às séries, e vocês ouvirem nos filmes americanos o questionamento, o juiz: como é que você se declara? É muito comum nas séries americanas. No Brasil, isso ainda é algo muito incipiente, muito recente. E o réu tem 3 possibilidades. Ele pode se declarar inocente, e aí ele vai ter, claro, que enfrentar todo o processo criminal, e consequentemente, já que haverá um esforço estatal para provar a sua culpa, e isso envolve, claro, pagamento, custos, né? As penas serão maiores. Ele pode se declarar culpado e isso ser negociado. A pena pode ser negociada. Haveria aí uma confissão, né? Ou ele simplesmente pode dizer a expressão nolo contendere, ou seja, eu não quero contestar. Então são 3 possibilidades no processo penal adversarial americano. Se declara culpado, guilty, not guilty, inocente, ou nolo contendere, eu não vou contestar, eu simplesmente não quero enfrentar a ação penal, e vou assim também negociar a minha pena sem a confissão. Essa é a estrutura do processo penal adversarial, de onde agora saem novos institutos importados, no caso, para o sistema brasileiro. Então essas tendências começam a surgir no processo penal brasileiro. E eu digo que a semente foi lançada lá em 1995 com a Lei 90/99. Nós tivemos então 3 institutos de negócio jurídico processual. Composição civil dos danos. As partes podem negociar civilmente. Olha que evolução da Lei 90/99 à época. Negociar civilmente o dano criminal. Isso na época foi uma evolução, uma revolução do microsistema dos juizados. Pode-se fazer uma transação penal, vejo também, começa ali a plea bargaining brasileira. Plea bargaining brasileira. Os negócios entre o Ministério Público e o autor do fato, do crime. E um terceiro instituto, a suspensão condicional do processo. Começou-se então a questionar, vejam, então, o promotor pode agora negociar a ação penal? Pode. Ele pode dispor da ação? Pode. Ele pode deixar de oferecer denúncia? Pode. Então esses princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade, começaram a ser mitigados em 95. Mais para frente, claro que a delação já existia em algumas legislações, mas ela vem ganhando mais força com a legislação do crime organizado. Passou-se então a negociar outros institutos do processo penal, e até mesmo os delegados de polícia passaram a fazer as delações. O Ministério Público quis durante um tempo ter o monopólio das delações, mas isso não foi referendado pelo Supremo. Os delegados também podem, já que também são investigadores, assim como também o é investigador o Ministério Público. Mas vejam, passou-se então a negociar praticamente tudo, em troca de informações relevantes para o processo. E aí surgiram várias questões sobre a delação premiada. Primeira questão que se discutiu: como é que pode o Estado aliar-se ao crime? Questão ética da delação. Como é que pode o Estado aliar-se ao crime para combater o crime?
beneficiar o criminoso. Essas questões surgiram na época, né? Chegaram até a dizer, não, mas não existe um código de ética do crime. Não, mas não é essa a questão é o Estado aliar-se ao crime. Os críticos da delação premiada falavam sobre isso na época. Também isso ficou superado, a delação é uma realidade, né? Muitas investigações são concluídas, e muito bem concluídas, com as delações. Mas como é que isso se limita no direito brasileiro? Qual é o limite da delação premiada? E algumas delações me chamaram a atenção. Por exemplo, a delação de Joesley Batista. Ele ingressa com aquela gravação com o presidente, grava a conversa e depois apresenta a prova, ou seja, a intenção era produzir a prova, ele foi para gravar. E diz, eu quero pena zero. Pena zero. E o Ministério Público vai para lá, vem para cá e começa a negociação da pena. Diz, olha, essa informação é muito relevante para a acusação. E essa negociação acaba com pena zero. Joesley sai inicialmente sem apenação. Como se pudesse apagar todo o passado de eventuais delitos que ele poderia ser acusado. E ele se questionou na época, mas será que é justo um réu cometer o mesmo fato como o outro em concurso de agentes? Um ter pena zero, o outro ter pena de 20 anos. Essas discussões também trouxeram para a delação premiada questões relevantes e importantes. Mas algo que me chamou a atenção, qual é o limite da negociação? Me lembro de alguns casos em que, por exemplo, foram negociadas as prescrições. Imagine, Felipe, no seu processo criminal, a prescrição não vai correr. Veja, é possível negociar uma matéria de ordem pública como a prescrição? Qual é o limite desses novos acordos que invadiram o processo penal e que hoje, vocês que estão se preparando para a carreira jurídica, não se enganem, os bons profissionais do futuro serão ou deverão ser também bons negociadores. Essa é uma grande tendência hoje do processo criminal. Não esqueçam disso, o processo penal está evoluindo para um outro patamar, uma outra forma de atuação. Existem hoje advogados e advogadas criminalistas que são especialistas, não em direito criminal, mas em delação premiada. Outros, a doutora Catarina, em licitações, crimes licitatórios, outros em crimes de internet. Vejam, são subespécies agora, ramificações dentro da especialidade. Você advoga em que área? Não, eu só faço delação. Advogados especialistas em delações premiadas. Não se enganem, o futuro do processo penal passa por um bom ou uma boa negociador ou negociadora. E vejam, eu estava dizendo, é possível negociar prescrição? Qual é o limite desses novos negócios processuais penais? Outra questão que me chamou a atenção, principalmente nas delações envolvendo os diretores da Odebrecht, tive o cuidado de ler algumas dessas delações, e haviam ali fixações de regimes não previstos na lei de execuções penais. Não, o seu regime vai ser o domiciliar aberto, domiciliar semiaberto, domiciliar fechado.
Onde está isso na lei das execuções penais? Não há referência. Como é esse regime, professor, domiciliar fechado? O juiz fica dentro de casa, não sai para lugar nenhum. Semiaberto, sai para trabalhar, volta. Quem é casado já vive esse. O professor Renato não é casado. Mas quem é casado já vive. Roberto, Betinho, meu filho, você está nesse. Sai para trabalhar, volta para casa. Tem horário para chegar, a Lucy está aí. Está vendo? Trabalha junto, tá aí pronto. E o domiciliar aberto? Como é esse regime domiciliar aberto? Ele tem liberdade total. Né? Vejam, onde está aí a previsão legal da negociação desses regimes? Não há previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Outra questão. O senhor vai ter, ou a senhora, vai ter que renunciar o habeas corpus. Isso tudo escrito no contrato penal. São contratos penais negociados com o Ministério Público, com os delegados. Ou seja, a prescrição eu acho que é o mais sensível, eu acho. Porque ninguém pode dispor do que não tem. Não tem. Ninguém pode dispor do que. Isso é uma questão legislativa. Eu não posso abrir mão da minha prescrição, porque eu não tenho. É uma expectativa. É uma matéria de ordem pública a prescrição. Mas isso veio sendo feito, os acordos homologados e cumpridos. Então a delação é o quarto elemento do processo penal negocial que surge com toda a força. Depois da Lava Jato para frente, não me lembro de grandes investigações criminais que não tenham sido ou originárias de uma delação, ou que no seu curso surja uma delação. As fases da Lava Jato eram informações de delatores, né? Havia ali uma verdadeira corrida para a delação. Então, quem chegava primeiro tinha a possibilidade de negociar mais e melhor. E isso foi o centro das investigações do período da Operação Lava Jato. Agora, com o pacote anticrime, agora eu falo 2019 para cá, surge o quinto elemento do processo penal negocial, o acordo de não persecução penal. Vejam a evolução do processo penal negocial no Brasil: transação, composição civil, suspensão do processo, delação, ANPP. Quinto elemento. E já se fala no novo CPP em acordos para penas de até 8 anos. Está no projeto. Não sei se vai passar, mas está no projeto do novo CPP. O acordo de não persecução penal surge com a possibilidade de se negociar ainda mais do processo penal para crimes cuja pena mínima for de até 4 anos. Então isso pode ser discutido, né, dentro de um acordo com o Ministério Público. Agora, a questão que o legislador brasileiro traz, que na minha opinião é uma... Quer saber o tempo que eu tenho? Traz uma questão extremamente reducionista, já que o ANPP exige a confissão. O acordo de não persecução penal, então, previsto no artigo 28 do CPP, 28A, diz o seguinte: não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de uma infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4, o Ministério Público
poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a prevenção e a reprovação do crime, mediante as seguintes condições: reparar o dano, renunciar bens, prestar serviços comunitários, pagar prestação pecuniária. Primeira questão que se coloca: ora, se a origem da importação é americana, e é, não importaram o produto na forma total. Porque lá o réu tem o direito de dizer nolo contendere, eu não quero contestar, mas eu não quero também confessar. Ah, professor, isso vai fazer alguma diferença? Vai, muita diferença. Muita diferença. Tivemos um caso recente no escritório de um estudante. Ele efetivamente cometeu uma falsificação e, durante o curso do processo, ele disse: doutor, eu tenho interesse no acordo, mas será que se eu confessar, eu não posso perder o meu diploma? Ele já estava formado. Eu digo: pode, você está confessando, isso pode gerar um processo contra você. Ah, então eu não tenho interesse mais não. Eu não posso perder o meu diploma, eu não posso voltar 5 anos. Era uma discussão de cota, se ele tinha ou não direito à cota. E a universidade entendeu que houve uma fraude na entrada dele. Veja. Por que não trazer para o ANPP também a possibilidade do réu dizer simplesmente: não quero contestar? Por que essa exigência da confissão, se no direito americano isso não é exigido, se no patediamento italiano, instituto muito próximo da nossa plea bargaining brasileira, também há a possibilidade do réu simplesmente dizer: eu não quero contestar, mas eu também não quero confessar, porque a confissão restringe o meu acordo e dá a possibilidade de alguém me processar por um dano civil, por exemplo, por um dano administrativo, num procedimento administrativo, disciplinar, cível. Ou seja, a confissão tem efeitos extraprocessuais. Na minha opinião, a exigência da confissão gera aí uma desnecessária desmotivação ao sistema negocial brasileiro. Mas o artigo 28, ele exige ter o réu confessado formalmente o crime. E as diferenças negociais também são gritantes. No direito adversarial, a defesa investiga. No direito brasileiro, não. O Estado investiga, a polícia investiga, o Ministério Público investiga. E as provas colhidas pelo Estado são levadas à mesa e se diz: olha, eu tenho essas provas contra você, você quer negociar? O sujeito diz: porra, como é que eu vou contestar isso aqui? Eu não tive a oportunidade, por exemplo, de produzir provas na investigação. E chega, por exemplo, uma investigação finalizada ao Ministério Público e a defesa acaba se tornando uma homologadora ou alguém que vai dizer: não, eu vou enfrentar ação penal. Diferente do sistema adversarial, em que a defesa pode trazer também os seus elementos investigativos. Veja como esse equilíbrio ele é maior no sistema adversarial. Mas o sistema brasileiro não é adversarial. O sistema brasileiro ele é inquisitivo na fase investigativa. Então essa balança acaba sendo totalmente diferente. Né? Um sistema em que a própria defesa, as partes, né? A ideia do sistema adversarial, as partes produzem provas e as partes negociam o acordo.
E ainda assim, se no sistema adversarial nós temos às vezes grandes injustiças por pessoas que não têm condições, por exemplo, de arcar, e a defensoria tem um papel extremamente relevante nisso, mas de pessoas que não têm condição de arcar com os processos, e chega-se ao ponto de dizer, olha, ou você pega aqui 30 anos, ou você vai morrer. O resultado aqui é a pena de morte, por exemplo, no sistema americano, nos estados em que isso é permitido. O sujeito diz, porra, eu não tenho condição de provar a minha inocência. Eu sou inocente, mas eu não tenho condição de provar a minha inocência, seja por questões de dificuldade econômica, questões raciais, que isso lá também, no Brasil também, mas há uma dificuldade nesse aspecto. O indivíduo diz, porra, eu já estou condenado, então eu vou assumir a culpa, sendo inocente, para não morrer numa pena de morte, por exemplo, para não ser levado a uma pena de morte. Diz, olha, então me dê 10 anos aí, que eu vou cumprir. Essa é uma desvirtuação do sistema. O indivíduo aceita 10 anos de pena para não correr o risco de ser levado à morte por questões econômicas, financeiras, raciais, e por não ter condição de enfrentar o Estado acusador. O indivíduo diz, olha, então me dê 10 anos aí que eu vou cumprir. As instituições, por exemplo, o Innocent Project, vem tratando essas questões, comprovando por exames de DNA diversas injustiças do sistema americano. E esse sistema americano, ele está invadindo o processo penal brasileiro. E esta tendência do processo negocial vem também crescendo no Brasil. E é claro, de uma certa forma, injustiças também podem acontecer pela deficiência do réu e do Estado em aparelhar, por exemplo, a Defensoria Pública, para que isso seja igualado, né? Que haja uma possibilidade, na verdade, de ser mais desigualado, no sentido do hipossuficiente, na expressão de Rui, né? Verdadeira regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, a defensoria tem que estar ainda mais aparelhada para que possa se falar na regra verdadeira de igualdade. Esses fenômenos estão invadindo o processo penal brasileiro. Não sei quanto tempo eu ainda tenho, professor, mas eu vou já para as conclusões. 40 minutos foi o que eu prometi, eu vou cumprir. Esses temas eu trouxe para que vocês possam refletir, pensar que o processo criminal brasileiro está mudando. O processo penal brasileiro está tendo as suas bases alteradas, modificadas, né? Princípios relativizados. O negócio jurídico processual penal vem crescendo e o profissional do futuro certamente deverá estar atento a essas mudanças. Não esqueçam que os bons profissionais, advogados, advogadas, juízes, representantes do Ministério Público, defensoras, defensores públicos, também juízes um pouco menos, porque o papel ali seria da homologação daquele acordo, né? Que, na minha opinião, eu acho que ele deve ir além disso. Eu fico o questionamento que eu me faço: o juiz pode absolver um réu diante de um acordo de não persecução penal? O juiz recebe o ANPP, diz, pô, formalmente está apto, mas esse processo não tem justa causa. Absolvo. Nunca vi
Estou esperando um juiz criminal absolver um réu com a NPP assinado. Ainda não vi, não sei se a colega já viu. Nunca vi. O juiz não é um homologador de acordos. Isso no direito italiano é possível, o juiz pode absolver. No patediamento italiano, o juiz pode receber a coisa, não tem justa causa. Absolvo. O juiz criminal não deve apenas analisar as formalidades, mas pelo menos se tem justa causa. Está prescrito? Acordo de processo prescrito? Veja, atípico, falta atípico. Por isso deixo para vocês este pensamento, essa instigação, não é? Deste tema novo. Já estou sabendo que os nossos professores aqui, os de processo penal, professor Renato, vão ter aí diversos já TCC sobre isso. Já teremos vários TCC sobre processo penal negocial, sobre confissão. Às vezes o aluno chega lá na faculdade, na federal, e diz: professor, final do semestre, último semestre, me dá um tema aí. Eu digo: meu irmão, me dá um tema, professor. Tema não se dá. Tema você, na discussão, na sala, no estudo. Digo: porra, eu vou escrever sobre isso. Então, nosso bate-papo de hoje é com esse objetivo: instigá-los a pensar um novo processo penal que está surgindo no Brasil e com tendências ainda de serem, se o projeto passar, ampliadas essas hipóteses. Então fica meu agradecimento ao professor Renato, ao professor Arrubia, a todos vocês. Estou à disposição, que precisarem, e um grande abraço no coração de vocês. Parabéns, doutor Fabiano Pimentel, excelente a sua palestra, um tema muito instigante, atual aqui no Brasil, esse novo processo penal. E eu queria aproveitar e saber do público presente, alguém quer fazer um questionamento para nosso ilustre palestrante? Alguém deseja fazer algum comentário, questionamento? Tem aí no fundo alguém? Não? Estou olhando de longe, público grande, até difícil identificar. Tem, por favor, vem cá, vem aqui, para não ter microfone, é mais fácil você vir aqui um pouquinho. Esse local aqui está excelente. Por favor, meu amigo, jogue duro. Boa noite a todos, uma boa noite ao palestrante, que nesse evento aqui, pôde mostrar o seu conhecimento vasto, e eu venho aqui questionar, e eu gostaria que o professor também pudesse explicar para a gente, sobre o que acontece recentemente no STF, Supremo Tribunal Federal, com o ministro Alexandre de Moraes, onde o mesmo é a vítima, o Ministério Público e o juiz da causa também. Obrigado. Boa noite. O Everton Santana de Jesus. O Everton Santana de Jesus. Obrigado, Everton, pela participação. Pessoal, eu vou tratar de algumas questões aqui sobre o tema que não tem nada a ver com política, tá? Zero. Até porque eu advogo para diversos partidos políticos e não me envolvo. Tenho clientes do PT, do PMDB, do PSDB, então para mim isso não importa. Mas veja, a questão é processual. Nós estávamos falando da figura do juiz criminal brasileiro. Figura. Que o juiz criminal, ele deve ter uma postura passiva, né? Deixar a produção da prova para as partes. Preservar-se em sua imparcialidade. Digo mais,
caso tenha contato com alguma prova ilícita, afastar-se do processo. São bases de um sistema que prima pela imparcialidade. A primazia da imparcialidade. Isso aí é básico, básico. Não consigo, por exemplo, entender como é que alguém que é vítima de um crime, ou que declara abertamente que o é, né? Eu não conheço a prova, possa, ele na condição de vítima, ser investigador, ou presidir uma investigação. Veja, isso daí é a base do sistema acusatório, é a base do sistema acusatório. Não se pode pensar em alguém que é vítima e investigador. Não se pode pensar em alguém que é vítima e presidente de uma investigação criminal. Os princípios processuais penais começam a se misturar, não é? Eu não posso pensar em alguém que é vítima, investigador, e decide o recebimento da denúncia. Veja, a postura de vítima, de investigador, de juiz que recebe a denúncia. E ainda mais, houve um pedido de arquivamento do Ministério Público. O Ministério Público pediu arquivamento à época, salvo engano, com a procuradora a Raquel Dodge. Ela pede um arquivamento da investigação e o juiz diz: não arquivo. Veja, qual é a autonomia do Ministério Público? Era o procurador, a procuradora-geral da República. Não se pode obrigar o Ministério Público a denunciar, já que a ordem parte da Procuradoria-Geral. Depois surgiu um outro procurador que teve uma outra posição, tá certo. Mas veja, pedido de arquivamento que não se arquiva, determinação de medidas cautelares de ofício no curso da investigação. A vítima, investigadora, juiz, determina a produção de provas na fase investigativa, nega um pedido de arquivamento do Ministério Público, que não poderia ter sido negado, depois recebe a denúncia, já que outra foi feita, posteriormente outra ideia surgiu, sobre opinio delicti, e a denúncia foi feita, ele recebe a denúncia, determina a instrução probatória, relata o voto e condena. Com toda a sinceridade. Inclusive, o próprio Ministério Público diz, né, no plenário, falou no plenário, as condutas que para mim foram extremamente ruins, né? Não estou fazendo aqui o juízo de valor, talvez não deveriam ter sido ditas aquelas frases, né? Ninguém está discutindo essa questão, está discutindo processo penal. Eu não posso imaginar um processo criminal nesses termos como um processo penal válido. Não consigo imaginar com tantas violações ao sistema acusatório, pensar que este processo penal, não concordo com a forma como os fatos foram ditos, tá? Inclusive foram ditos no plenário, ofensas que foram dirigidas ao juiz no plenário do curso da ação penal. O Jornal Nacional tratou isso abertamente. E quando a procuradora falava de expressões, o próprio ministro, vítima, investigador, juiz, relator, dizia: isso é um absurdo. Falar disso de mim mesmo, que sou vítima, e agora estou julgando. Veja, é o fim do processo penal. É o fim do processo penal. No mínimo, deveria haver um afastamento deste julgador. Tá? Eu acho que o processo é totalmente nulo. Estou falando de processo penal, hein, pessoal?
amigos e amigas, mais alguém no público querendo fazer um comentário ou uma pergunta? Alguém? Levanta a mão, que esse público é enorme, tenho dificuldade até de enxergar que hoje aqui temos algo em torno de 200 pessoas presentes. É uma coisa fantástica. A professora está dizendo que meu problema é a idade. Talvez seja. Mas vamos lá. Seguindo então. Vai fazer um vídeo da turma? Olha, é isso aí, galera. Vamos lá. Iniciaremos agora o nosso sorteio. Mas antes do sorteio, eu queria fazer o seguinte. Eu queria que todo o público presente, antes disso, eu vou pedir um favor. Eu queria que os professores da FBBR se levantassem, por favor. Os professores da FBBR, por favor, se levantem, por favor. Professores da FBR, bora. Se levantando. E eu queria o seguinte. Alex também? Pronto, todo mundo, é isso mesmo. E eu queria agora uma salva de palmas, porque a base aqui do nosso ensino são esses queridos e competentes professores. Muito obrigado, queridos e queridas professores. Assim, eu não poderia deixar o nosso querido Matheus fechar esse evento sem antes, Dona Bolas, fazer referências ao nosso querido Matheus, uma salva de palmas, né, professor parceiro da instituição, está conosco desde o início, assim como tantos outros, mas é um professor que chega junto, um cara extremamente competente e que faz junto conosco, faz acontecer, né? Faz esses eventos acontecerem. Matheus, muito obrigada, viu? Obrigado. Você esqueceu de avisar os que ganharam o livro, tem que fazer um fechamento para a próxima semana. Professor, desculpa, é verdade. Inclusive é o professor que vai pagar o fichamento. Quem ganhou o livro não é tão de graça assim, né? Vai ter que fazer um fichamento para enviar para ele na semana que vem. Eu acho que vai ter um monte de devolução, não é? Aí, ó. Mas então, gente, Matheus, obrigada. Mais uma vez, a salva de palmas para o Matheus. Vamos fazer acontecer, né? E agora eu posso falar de você. Muito obrigado, querida, pela gentileza. Agradeço também, querido Renato, essa equipe aqui da FBBR, a equipe fera, da coordenação, direção, todo o corpo administrativo, todo o corpo docente, corpo discente. Então, a FBBR está aqui a todo vapor. Então, nesse momento, gostaria de dar, e por encerrado, a nossa atividade, os trabalhos do dia. Foi excepcional esse ciclo jurídico. Muitíssimo obrigado em nome de toda a FBBR pela presença de todos.